E muitas vezes, meus irmãos, Deus vai pedir para a gente coisas que são custosas. Muitas vezes Deus vai te pedir coisas difíceis mesmo. E qual é a sua postura diante daquilo que Deus te pede? Você é aquele que vai empurrando com a barriga e fala, não, Senhor, depois eu faço. Não, agora não. Agora eu não estou pronto. No meu momento. Ou você é aquele que pega para fazer e fala, não, vou fazer, vamos lá, vamos fazer. No meio do caminho, está vendo que fica difícil e fala, não vou fazer não. Vou desistir. Às vezes, eu tenho para mim, nós que caminhamos na igreja e a gente conhece as coisas que Deus fez, as coisas que Deus faz, nós lemos em Sua palavra, nós temos muitas vezes testemunhos de coisas que Deus faz em nossas vidas, coisas impossíveis. Às vezes eu tenho para mim que a gente está um pouco anestesiado diante de Deus. A gente está um pouco anestesiado, a gente não tem noção muitas vezes que a gente coloca o Rei dos Reis para esperar. Ele nos dá uma hora e a gente fala, não, peraí, o Rei dos Reis. Não, peraí, depois eu vou agora não. Às vezes, eu tenho a impressão que se o nosso chefe nos der uma tarefa, a gente prontamente faz. Ou o nosso chefe ou alguém que a gente estima, prontamente nós fazemos. Deus nos pede uma coisa e a gente diz que não. Que audácia é essa nossa, irmãos, de fazer o Criador esperar? Quem nós achamos que somos? Diante de uma ordem clara do Criador, a gente diz, não vou. O nosso chefe chama a gente para ficar até um pouco mais tarde, a gente, beleza, fico. O nosso chefe pede para a gente trabalhar com uma pessoa que a gente não gosta. A gente, beleza, vamos lá, tem que trabalhar, vamos trabalhar. O nosso chefe, ele aumenta a nossa demanda. A gente não reclama, nossa, muito trabalho, a gente não reclama com o chefe. A gente vai, tá bom, beleza. Aí Deus, o Criador, o Rei dos Reis, ele diz para você, olha só, perdoa aquela pessoa que te feriu. Você vai dizer, não, senhor, espera aí. Agora não. O Senhor, o Rei dos Reis, Ele nos chama para uma obra específica, seja missionário, seja uma obra pastoral. Ele nos chama para uma obra específica, a gente diz, depois eu vou, Senhor, agora não estou pronto. Agora não estou no meu momento. O Senhor, o Rei dos Reis, nos chama a largar um pecado. E a gente diz para Ele, só mais uma vezinha, daqui a pouco eu vou. Agora não, só mais uma vez. O Senhor, o Rei dos Reis, nos chama a falar de Cristo para alguém. A gente fala, Senhor, eu não estou preparado, eu não tenho as palavras certas, não vou não. A quem que a gente serve? Quem nós servimos? A quem nós devemos obediência? Porque por vezes parece que a gente confia e obedece mais a lideranças e aquilo que é carnal do que ao Deus que é transcendente. E a gente se submete muito mais a pessoas do que ao próprio Deus. E quando olho para Abraão, mesmo que aquilo lhe custasse o seu filho, Abraão cria no Senhor. Ele seguiu firme no seu propósito, a ponto de cumprir imediatamente a ordem de Deus. Abraão tinha certeza de quem enviou. Abraão cumpriu com obediência imediata, ainda que isso lhe custasse, mas ele fez isso com fé. Com fé. No versículo 5, a gente vai ver Abraão falando aí com os seus servos, olha só, fiquem aí, porque eu vou lá, eu vou adorar, e eu vou voltar. Iremos, adoraremos, e voltaremos. Perceberam aí na fala de Abraão a fé dele? Nós iremos, adoraremos e voltaremos. Abraão está indo oferecer o filho em holocausto, irmãos. Os irmãos têm noção do que é o holocausto? O holocausto é quando se queima totalmente a oferta do altar. Totalmente. Ele estava indo oferecer o próprio filho em holocausto, queimando totalmente o seu próprio filho. Era isso que ele estava indo fazer. E mesmo assim, sabendo que era isso que ele estava indo fazer, ele diz para os seus servos, nós iremos,
adoraremos e voltaremos. Isso me chama extrema atenção, porque aquilo que Abraão estava indo fazer, ele entendia que era a adoração, ainda que fosse custoso, ainda que parecesse uma tragédia, ainda que parecesse uma perda, ainda que aos olhos de muita gente parecesse uma extorsão divina, para Abraão aquilo era culto, era adoração. Abraão não estava cedendo aos caprichos de um Deus voraz, de um Deus sanguinário. Abraão, ele estava adorando ao Deus verdadeiro, da forma mais sublime que ele poderia, entregando tudo. Tudo que para ele é mais importante. E não só isso. Obrigado, meu irmão, eu já estou municiado aqui, mas eu sinto mais. Obrigado. E não somente isso. Abraão estava indo adorar, mas ele diz, voltaremos. Ele não diz, voltarei. A fala de Abraão foi, voltaremos. Ele afirma isso diante dos seus servos, como quem faz um compromisso. Eu estou indo lá, oferecer o meu filho em holocausto, mas nós voltaremos. Até então, tudo que ele sabia aqui, é que ele ia oferecer o filho dele. Como é que ele pode falar isso com tanta certeza? Como é que ele pode afirmar isso? Abraão não sabia como, Abraão não tinha um plano, Abraão não tinha ideia do cordeiro, mas Abraão conheceu o caráter de Deus, porque ele conhecia quem era o Deus que enviou, porque o Deus que o enviou lhe deu um filho como o filho da promessa, e a promessa tinha que passar por Isaque. Abraão sabia também que o seu Deus é um Deus que não mente, logo Isaque não poderia ficar naquele monte. A lógica de Abraão era perfeita. A lógica de Abraão para entender o caráter de Deus, ela é impecável. Inclusive, em Hebreus capítulo 11, versículo 19, vai nos dar a ideia de que Abraão ele antevia a ressurreição. Porque Abraão, ele afirmava, ele considerou que Deus era poderoso o suficiente para fazer Isaque ressuscitar dentre os mortos, se isso fosse necessário. Ele sabia, olha, eu posso ir lá, e ainda que meu filho morra, eu sei que Deus pode ressuscitá-lo, porque a promessa passa por ele. Isso não pode acabar dessa forma. E os versos 6 e os versos 8 são aqueles que talvez melhor possam explorar essa tipologia bíblica. Porque a história de Abraão com seu filho Isaque é uma história que, dentro da tipologia bíblica, é a que melhor aponta a dinâmica de Deus e Jesus se entregando em sacrifício. A gente vai ver Isaque, aí no versículo 6, Abraão toma a lenha e dá para o seu filho. Tal qual Jesus, Isaque carregou sua lenha, tal qual Jesus carregou sua cruz. Ambos carregando ali o instrumento de sua execução. A gente vai ver Abraão tomando o cutelo e o fogo e entregando o seu próprio filho, tal qual o pai. A diferença é que Jesus, o Filho de Deus, ele se entregou voluntariamente, diferente do que Isaque passou. Mas nos dois casos, tanto Abraão com Isaque e Deus e seu Filho Jesus, ambos caminhavam juntos. E Abraão mantinha acesa a chama da fé. A chama da fé, que por sinal era algo que ele tinha certeza desde o início. Ele vai dizer para o seu filho, meu filho, Deus proverá. Deus proverá. A nossa fé, irmãos, ela não é etérea, no imaginário, contemplativa. A nossa fé, ela não é apenas um salto no escuro. A nossa fé, ela não é um sentimento que não encontra chão. A nossa fé, ela precisa repousar. A nossa fé precisa raciocinar a partir de quem Deus é, não a partir dos arrepios que eu sinto, não a partir daquilo que eu acho. A fé do cristão precisa repousar a partir do caráter de Deus, não a partir daquilo que eu consigo ver, a partir de quem Deus é. Porque Abraão, ele estava preso a duas realidades.
realidades que eram inconcebíveis, duas realidades que eram irreconciliáveis. A primeira, ele tinha que cumprir a ordem de Deus, oferecer o seu filho em holocausto. Segundo, Isaac seria sua descendência. Como que ele vai reconciliar isso? Como que essas duas verdades vão se tornar possíveis? Mesmo assim, Abraão não desistiu. Ele poderia, tudo bem, eu vou entregar o meu filho, mas minha descendência vai ficar para lá. Ou ele poderia dizer, não, eu não vou entregar meu filho, vou garantir minha descendência. Abraão não escolheu uma ao invés de outra. Abraão não desistiu, ainda que parecesse impossível, ainda que parecesse contraditório. Abraão agarrou as duas possibilidades, porque ele creu que Deus era capaz de fazer. E meus irmãos, diante da prova, ou você crê que Deus é o Deus do impossível, ou você brinca de ser cristão. As duas coisas não dá. Abraão cria, ainda que impossível, ainda que contraditório, Deus era capaz de fazer. A obediência de Abraão estava pautada em quem Deus era. E a nossa fé precisa ser assim. Precisa fluir a partir de quem Deus é. Não em nós. Não em nós. E Abraão vai nos ensinar que diante da prova a gente precisa ter certeza de que Deus é. Abraão vai nos ensinar que, tendo certeza e passando pela prova, a gente precisa passar com obediência e com fé. Meu irmão, eu não tenho ideia do que você pode estar passando nesse momento. Alguns talvez eu até tenha. Mas uma coisa você precisa ter certeza: Deus proverá. Deus está contigo. E ter a certeza que Deus vai prover não é jogar para o alto. Ter a certeza de que Deus vai prover não é entregar tudo nas mãos de Deus com uma fé inconsequente. É ter certeza, firmeza que mesmo diante do impossível Ele pode fazer. Mesmo diante do imponderável Ele pode agir. Porque nós compreendemos o nosso limite. Mas a gente precisa entender que servimos a um Deus ilimitado. Ele não possui limite, como nós. E aí a gente parte para a conclusão. Estamos terminando. Aí nos versículos 9 a 14, vou pedir alguém para ler os versículos 9 a 14, que são os versículos que encerram aqui a mensagem. E chegaram ao lugar e Deus lhe dissera, e ele ficou para ali um altar e pôs enorme a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar e em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou de terra o cara e matasse. Mas o anjo do Senhor bradou entre os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e viu um camelo atrás dele, travado pelos seus chifres no mar. Então Abraão tomou o camelo e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Por isso disse até o dia de hoje no monte do Senhor proverá. Da ótica de um pai e também de um filho, os versículos 9 e 10 são bem pesados, irmãos. Porque a gente vai ver que Abraão estava disposto. Ele estava disposto a ir até o fim. Obediente até o fim. Abraão ele arma todo lugar de sacrifício. Abraão deita o seu filho. Abraão amarra o seu filho. Abraão pega o cutelo, a faca. Ele estava disposto. Ele realmente faria.
autor, ele está focado na história, não no sentimento. A gente não consegue ver a reação de Isaac aqui diante disso, vendo seu pai fazendo essas coisas. O que é fato é que Isaac sabia o que estava acontecendo ali. Porque todo o procedimento, tudo aquilo que eles faziam, estava encaminhando para uma oferta de holocausto. O que Isaac não sabia até então, até ser amarrado, é que ele seria a oferta. O cutelo se ergue, então vem uma voz do céu. Nos temos a mão sobre o menino. Abraão então vê um carneiro preso, os seus chifres. Eu consigo imaginar o alívio de Abraão nesse momento, a alegria de Abraão. Ele estava de fato disposto, ele era realmente obediente. Mas naquele momento eu consigo entender que Abraão estava diante de um misto de emoções: tristeza, alegria, satisfação, um misto de diversas coisas. E como eu falei, essa história é uma tipologia. Dentro da teologia, os tipos são aqueles que apontam para a pessoa ou para as ações de Cristo. Essa história é uma história real, não é uma história, uma ficção. É uma história real que vai apontar perfeitamente para a dinâmica de pai e filho, entre Deus e Jesus. Agora, compreendendo a dureza de Abraão, a gente talvez consiga acessar ou entender o quanto foi doloroso e também pesado para Deus entregar o seu próprio filho por nós. Você entregaria o seu filho por qualquer outra pessoa? A gente olha para a história de Abraão e a gente acha assim, meu Deus, pesado. Agora, Deus é aquele que entregou o seu próprio filho por nós. E para Abraão, Deus ainda foi misericordioso e proveu o carneiro. Para nós, o carneiro foi o próprio Filho de Deus. Deus foi misericordioso com a gente, entregando seu próprio filho. Deus foi até o fim. Jesus não é o filho que é arrancado das mãos de um pai irado. Naquele momento, na cruz, eram pai e filhos que estavam caminhando juntos. Isso foi custoso, irmãos. Foi custoso para Deus entregar o seu próprio filho. E foi custoso para o filho se deixar ser entregue, se entregar. A gente costuma dizer a todo momento que o Evangelho é sobre graça. Não foi de graça, irmãos. Para Jesus foi custoso. Para o Pai foi muito custoso. E nesse Dia dos Pais a gente consegue ter uma dimensão de que tipo de pai Deus é. Deus é esse tipo de pai que não poupou o próprio filho. E isso deveria gerar em nós um misto de entender o que é amor de fato e entender o que é justiça de fato. Porque a certeza de que Deus entregou o seu próprio filho deveria gerar em nós a certeza de que Deus nos ama. Deus não poupar o seu próprio filho por mim e por você é demonstração de amor. É Deus dizendo para você: olha do que eu sou capaz
por você. Olha até onde eu vou por você. Mas isso também deveria ser certeza da justiça de Deus. Deus não poupar o seu próprio filho deveria gerar em nós temor. Porque a gente vê muitas pessoas andando por aí, errantes, não reconhecendo esse fato e achando que lá no fim, quando você fechar os seus olhos e o fôlego da sua vida for lá no fim, Deus vai me perdoar porque Ele me ama. A história de Jesus deveria gerar em nós temor, porque por causa dos nossos pecados, Deus não poupou o seu próprio Filho. Por que a gente acha que Ele vai poupar o nosso pecado que não é confessado e entregue aos pés de Jesus? E por que você acha que Ele vai poupar você? Porque Ele é amor? Ele também é justiça. E lá no fim, quando o fôlego da vida se for do seu corpo, e você não tiver confessado ao Senhor e entregue a Ele todas as suas mazelas, todos os seus problemas, para que naquela cruz o sacrifício de Jesus tenha efeito sobre a sua vida, naquele momento, quando o fôlego da vida se for, muitos abrirão seus olhos e não é no céu que estarão. Deus não poupar seu próprio filho deveria gerar em você a certeza de que Ele te ama, mas deveria gerar em você também a certeza de que Ele é justo, porque Ele não poupou o próprio filho. Por que nos pouparia? O sacrifício de Jesus Cristo é eficaz, é eterno. Temos livre acesso no céu, mas somente aquele que entregou a sua vida ao Senhor. Do contrário, não tem conversa. A regra é dele. Não somos nós quem fazemos a regra. Voltando lá no início, irmãos, comigo, a prova pela qual eu passei, através do meu pai, gerou em mim maturidade. Aquilo me fez um homem melhor. E eu sei disso. A prova pela qual Abraão passou aqui, não fez Abraão um homem melhor, mas fez com que ressaltasse a fé que estava ali dentro. Fez com que tornasse visível a fé de Abraão. Seja qual for o propósito da prova pela qual você esteja passando, é certo que você precisa ter em mente que é Deus quem está te conduzindo. Seja qual for a prova. Talvez para uns a prova seja alguma dificuldade, seja ela financeira, seja ela relacional, seja alguma questão complicada, alguma questão vergonhosa, alguma questão dolorosa. Para alguns a prova é isso. Talvez para outros, nessa manhã, a prova seja diante do Senhor, você inclinar o seu coração e se arrepender. Talvez para alguns nessa manhã a prova seja você deixar o seu próprio orgulho e deixar de achar que você conduz a sua vida, porque enganoso é o coração do homem. Não siga seu coração. Seu coração só vai te levar ao abismo. Talvez a prova para você nessa manhã seja reconhecer: Pai, pequei. Pequei contra o céu, pequei perante a Ti. Eu me arrependo, Senhor. Nós cantamos: dá-me um novo coração. Seja o que for, irmão, a sua prova, seja um coração rendido, e eu não vou pedir para você levantar a sua mão nesse momento. Eu sei que talvez fosse o certo a se fazer, mas eu quero que você entenda que Deus está falando com você. A postura diante da prova depende de você.
não depende de eu te fazer um convite. Não é você que aceita o Rei dos Reis. É você que entende que Ele te aceita. Ele se entregou por você. E em obediência você rende o seu coração. Aquilo que pavimenta o caminho da sua prova não é entender a prova. É ter certeza de que Deus te conduz. Amém, meus irmãos? Feliz Dia dos Pais a todos. Que Deus te abençoe. Agora, para dar continuidade ao nosso culto, em Val, nós teremos a homenagem da MCM Dia dos Pais. Eu queria pedir o tio Luan. Luan vem aqui.
O Luan vai orar também por todos os pais. Senhor Deus, estou orando Nós vamos agora chamar a irmã Mayra e aí eu, né? Nós vamos ter uma prosa sobre o Dia dos Pais. Deixa eu tirar isso aqui. Bom dia, irmãos. Bom dia. Tenho que te falar não, eles vão fazer o trabalho todos sozinhos, estão treinados, devidamente treinados, né? Só quero que vocês prestem atenção no que eles vão ler, no que eles vão apresentar. E desde agora, feliz Dia dos Pais a todos os pais aqui representados. protetor, aquele que cuida, guarda e protege com amor. Salmo 91:1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Te amigo, está presente, ouve e caminha ao nosso lado. Provérbios 17:6. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. E de intercessão, ora por mim a Deus todos os dias. Tiago 5:16. Portanto, os outros orem uns pelos outros para serem cuidados, orados de justo e poderosa e eficaz. Feliz Dia dos Pais! Agora nós vamos pedir a um jovem. Deixa eu ver. Vamos pedir a irmã. Eu ia pedir assim, a irmã. Não, vou pedir a irmã, eu esqueci o nome. Letícia. Irmã Letícia. A irmã Letícia é uma jovem e também ela vai orar pelos pais e por todos os pais. Oremos. Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje. Nós agradecemos pelos pais que estão aqui presentes.
que o Senhor possa abraçar o coração de cada pessoa que não tem mais o seu pai presente, que o Senhor possa demonstrar sua paternidade àqueles que precisam, que nós possamos todos os dias sentir o abraço do Senhor, o teu conforto, e que nós nunca venhamos a nos sentir sozinhos, porque o Senhor está conosco. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. E agora nós vamos chamar uma irmã. Vamos chamar a irmã Terezinha aqui. Terezinha Terezinha. A irmã Terezinha, ela vai continuar ali pregando, chamando as crianças, terminando ali com a nossa homenagem. E nós queremos pedir a todos os pais que fiquem em pé, tá? Que se coloquem em pé. E nós queremos falar que vocês são importantes para Deus e para nós, tá? Quero agradecer aqui a todos vocês, quero agradecer aos pais e desejar um feliz Dia dos Pais para todos. Que o Senhor continue conduzindo cada um de vocês, o trabalho, como pai, como também o conhecimento de relacionamento de pai e filho, de filho de Deus, tanto pai como filho, que Deus esteja sempre protegendo cada um de vocês. Parabéns para todos os papais, parabéns para aqueles também que não têm, que ele já está no reino celestial como eu, mas eu continuo, fui adotada por Deus, então eu tenho pai. Eu quero chamar aqui as crianças aqui para apresentar os pais com uma lembrancinha, mas é uma coração, uma carteirinha para vocês colocar os cartões de crédito. Para gastar com os filhos. Uma carteira para gastar com a filha. Roberto. Cuidado aí. Água. Roberto. Daqui a pouco. A minha é bem vazia, não entendi por quê também. Eu queria chamar todos os pais, para a gente pudesse tirar uma foto. Todos os pais aqui para frente. Ei, tu pegou no vidro? Os pais aqui na frente. Os pais. Obrigado. Para a gente poder encerrar o culto, nós temos alguns avisos a fazer. Peço atenção aos irmãos. Vamos. Avançou. Avisos aos irmãos. Irmãos, estamos encerrando o culto. Aviso aos irmãos, nosso curso Aliança. Está aberto as inscrições. Os irmãos casados que quiserem participar do curso de casais, nosso curso ministrado por mim, por Mayra,
O início vai ser dia 12 de setembro. Então, quem quiser participar, nos dê o nome. Nós já temos 2 casais, né? 2 casais, nos dê o nome para que a gente possa confeccionar as apostilas e venha participar, porque vai ser bênção para o seu casamento, tenho certeza. Embaixadores do Rei, com o nosso, como é que é o nome? Conselheiro, com o nosso conselheiro Roberto Magalhães, vulgo Betão. Vai ter início dia 15 de agosto, sábado que vem. Então, sábado que vem, às 10 horas, vamos dar início aos embaixadores do Rei. Então, os meninos, aí, crianças, adolescentes, até que idade, né? 17. Até 17 anos. Se os irmãos conhecerem alguém, uma criança ou jovem, é de que idade, Beto? 9. De 9 a 17 anos, que queira participar do grupo dos embaixadores, que também é bênção, estudam a palavra de Deus, tem acampamento, tem torneio, é bem legal. Então tragam, vai ter início sábado que vem. Não está aqui também, mas ao conselho, aviso ao conselho, sábado que vem também é a nossa reunião. Reunião do conselho, sábado que vem, às 8h30. Domingo que vem a gente vai dar continuidade ao nosso culto jovem. É o quê? É domingo que vem, né? Domingo que vem, dá continuidade ao nosso culto jovem. Nós estamos no meio da juventude, então adolescentes e jovens estão sob a responsabilidade do culto. A gente vai dar continuidade domingo que vem. A gente deu uma pausa no Dia dos Pais, mas domingo que vem a gente continua firme e forte, culto da juventude. É isso? Ah, é verdade! É o projeto, irmãos. Esse aqui é o projeto. Dia 23 a gente vai colocar em prática o nosso projeto para adotar um jovem. Então nós estamos avisando com antecedência a igreja, nós vamos fazer um sorteio para que os irmãos da igreja possam adotar um adolescente ou um jovem. Mas adotar espiritualmente, eu vou orar pelo jovem, não apenas isso. É adotar mesmo, para que você possa se preocupar com ele, possa ligar para ele, possa saber como ele está, como ele se sente. Quando for aniversário dele, você possa ou presenteá-lo, ou dar os parabéns, fique à vontade. Mas que essa adoção passe para além do apenas o espiritual, que seja uma adoção também carnal. Então, dia 23 a gente vai dar início a esse projeto aí para a nossa juventude. Então, que a igreja possa abraçar. Campanha do celeiro, todo segundo domingo do mês, tragam os alimentos, e não só os alimentos, tá? A gente monta a cesta básica, hoje em dia nós abençoamos uma família, tá? Com a cesta básica, mas nós também estamos abençoando a Cristolândia, ali em Madureira. Então, utensílios de limpeza, os irmãos quiserem trazer também, tragam para que a gente possa enviar lá para a Cristolândia, porque às vezes mais do que alimento, eles precisam de produto de limpeza, estão continuamente limpando tudo ali. Então eles precisam bastante disso. Tragam, de preferência até o segundo domingo do mês, que é o período onde a gente consegue montar de maneira hábil e a tempo as cestas. Oi. Ministério de oração todo domingo, irmão, de 8 às 9, uma horinha antes da EBD, um grupo do Ministério de Oração se reúne para orar pela igreja, para orar pelas famílias, para orar pelas provas que nós passamos. Então, os irmãos venham, participem do Ministério de Oração para que sejam continuamente ou dominicalmente orando também por juntos em comunhão. Multiministério com irmã Nancy, modelagem e costura, toda segunda-feira a partir das 2 horas. Então as irmãs que quiserem aprender um pouco mais sobre modelagem e costura, procurem ali a nossa querida irmã Nancy. Toda segunda-feira às 2 horas acontece o multiministério. Temos mais? Nossa campanha Irmãos à Obra. Como os irmãos sabem, nós estamos em campanha de obra, tá? Nós temos um projeto de subir para a nossa cozinha. Aqueles que ainda não conhecem, nós temos a cozinha que funciona aqui atrás. Nós temos um projeto de subir a cozinha e aumentar os nossos banheiros. Esse projeto vai demandar tempo, vai demandar dinheiro, então nós estamos em campanha. Os irmãos que puderem ajudar, a gente compartilha nas redes, a gente fala dominicalmente aqui. Esse é o Pix da igreja, que o irmão possa deixar bem discriminado quando for fazer o Pix ou quando for fazer uma oferta para a campanha de obras, para a nossa tesoureira poder destinar o dinheiro para aquilo que é devido, ok? Nós estamos avançando, tá? Nós trouxemos já
arquitetos, a arquiteta aqui, a gente vai avançar nesse projeto, se Deus quiser, vai ficar bonito, vai ficar bonito. Agenda pastoral, minha agenda, como eu sempre falo, está aberta. Os irmãos quiserem me convidar, fiquem à vontade, eu levo a minha tropa. Não sei se a sua casa fica intacta. Da última vez a gente quebrou coisas lá na casa da irmã Nancy, mas vai ser bênção, prometo. Vai ser bênção. A gente vai, a gente almoça, a gente conversa, a gente ri. Fica à vontade. Se os irmãos quiserem também conversar sobre algumas questões, falem comigo, a gente conversa no gabinete. Tá bom, irmãos? A agenda está aberta, é só me procurar. Esses são os nossos avisos, todos discriminados, todos bem explicados. Espero que os irmãos tenham um ótimo domingo. Temos mais? Não, né? Espero que os irmãos tenham um ótimo domingo. Nós teremos culto, tá? À noite, às 6h30. Os irmãos possam vir também para continuarmos o culto, porque o culto não acaba. O culto continua, seja onde você estiver. Que Deus te abençoe, irmão. Vá na paz do Senhor. Tenha um ótimo domingo. Que seja um domingo de cumilança, que seja um domingo de alegria, que seja um domingo de paz, que seja um domingo em família. Deus te abençoe.